Salve primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 12ª aula de filosofia, né, referente ao módulo 12 da apostila. Gente, antes da gente começar, eu vou falar para vocês que eu tenho que pedir a atividade, os exercícios a respeito desse módulo 12 para vocês, tá? Que tá na página... O módulo 12 começa na 52. Tem um pedaço da 53 que não chega à metade. E depois tem 6 exercícios que eu preciso que vocês façam e entreguem na coordenação bem identificados, né, com o nome e a classe de vocês, para que eu possa gerar o conceito do segundo bimestre. Gente, agora eu vou explicar o porquê desse módulo 12 ser tão importante. Nesse módulo 12 está descrita a base do pensamento platônico, né, de Platão, lógico. Gente, nós vamos falar sobre três personagens da filosofia aqui que são extremamente importantes. Então eu vou criar uma ideia, né, uma associação de ideias básica para vocês poderem trabalhar. Ah, gente, desculpa, essa rede tá complicada demais. Isso aqui tá difícil demais. Eu não tô conseguindo nem trabalhar direito, né? De tanto que meu nariz... Bom, enfim. Gente, como todos sabem, Platão é um episódio muito importante da filosofia, um personagem muito importante da filosofia. Antes de Platão, né, que teria sido aluno de Sócrates e tudo que Sócrates falou, Platão registrou, vieram... Antes de Platão, junto com Sócrates, dois filósofos não eram sofistas, tá? Eles não eram sofistas, eles eram cosmólogos pré-socráticos, né? Aqueles caras que migraram, foram responsáveis por afastar o pensamento da origem do universo, dos deuses, da mitologia e situá-lo, né, centralizá-lo na natureza e explicando os fenômenos do cosmos, né, explicando a physis, que é a natureza. Então, esses dois nomes importantes que eu vou citar para vocês são os pré-socráticos, que são dois pré-socráticos que formularam teorias opostas. Um deles é o Heráclito, que na teoria dele afirmava que tudo estava em mudança, então o indivíduo, o homem não tinha... Perdão. O homem não tinha... Já passou de rinite isso, né? Já virou uma gripe. O homem não tinha condição de criar conhecimento a partir das sensações, a partir dos sentidos, né, de observar a natureza, porque tudo estava em mutação. Então o conhecimento não seria um conhecimento sólido, não seria um conhecimento que permaneceria por muito tempo verdadeiro, porque ele estaria sujeito a mudanças, assim como os fenômenos observados por esse indivíduo. Percebe? Ele defendia que a natureza estava em constante movimento, que todas as coisas no mundo estavam em constante movimento, portanto, o pensamento definitivo não poderia ser criado, ele não poderia ser, como é que se diz? Cristalizado, baseado na observação e nas experiências captadas pelos sentidos, porque tudo estaria em mudança, o pensamento também, portanto, o pensamento não seria definitivo.
Já nós tivemos um outro que chamava Parmênides, de Eleia, né, uma cidade na Grécia. Heráclito de Mileto e Parmênides de Eleia, se eu não me engano é isso. Heráclito de Mileto, mesma cidade do Tales, e o Parmênides de Eleia, de uma outra cidade. Muito bem, gente. O Parmênides, ele afirmava na teoria dele, na teoria que deveria explicar o mundo racional, o mundo e a natureza, de uma forma que o ser humano pudesse absorver o conhecimento do tipo assim, como que isso surge, como que é assim, como que é assado, entendeu? Substituir a mitologia, substituir a ideia que o grego fazia do surgimento das coisas através de mágica dos deuses, ou relações sexuais entre os deuses e os homens, enfim. Né, os imortais e os mortais, aquela história mitológica toda. Gente, o Parmênides, ele defendia a imobilidade, ou seja, tudo no universo estaria parado. Então, os sentidos do indivíduo seriam capazes de capturar sensações e experiências suficientemente sólidas, né? Assim, não de pedra e de água, não é isso. É suficientemente consistentes para formar o pensamento. Gente, é meio abstrato, né? É meio louco falar disso, de Heráclito e de Parmênides. Gente, o Heráclito, para resumir, como tudo estaria em movimento, o pensamento não poderia ser gerado através da observação, porque tudo está em movimento. Então, o que você observou aqui e tentou construir um pensamento, aqui esse pensamento já não serve mais, porque aquele objeto, aquela cena, aquele cenário, aquela parte da natureza já mudou de lá para cá, de acordo com o tempo. Para Parmênides era o contrário. O conhecimento poderia ser gerado, o conhecimento, a razão poderia gerar um conceito sólido e consistente a respeito de um cenário, de uma parte da natureza, de um fenômeno natural, porque esse fenômeno não mudaria. Ele seria sempre o mesmo. Beleza? Então, assim, vamos associar o Heráclito ao movimento constante da natureza e a impossibilidade de se criar um pensamento sólido e consistente, porque tudo estaria em mudança, e vamos associar Parmênides de Eleia, o Parmênides, né, mais conhecido como Parmênides, à imutabilidade, à ausência de movimento. Portanto, o indivíduo seria capaz de gerar conhecimento através da observação, através da experiência captada pelos sentidos. Percebe? Era um conflito filosófico no início, né? Como esses dois são pré-socráticos, antes de Sócrates começar com aquele estudo antropológico, a filosofia ligada ao homem e às suas relações com a sociedade, existiam esses filósofos pré-socráticos, que a gente chama de cosmólogos ou fisistas, né? Estudiosos da physis, que é a natureza, não é o que a gente faz na academia, mas agora eu me perdi, né? Então, antes do Sócrates, tinham esses caras estudando a natureza e a cosmologia e formularam várias ideias contrárias. Acho que o principal paradoxo é Heráclito, movimento, e Parmênides, com tudo parado. Então, o Heráclito defendia que o pensamento, os conceitos, as ideias de verdade a respeito de toda a fenomenologia natural, a respeito de toda a natureza, não poderiam ser sólidos e consistentes no cérebro humano, porque a natureza estaria em constante movimento. Esse é o Heráclito, né? Constante movimento.
Já o Parmênides afirmava que o conhecimento poderia ser conhecido, porque a natureza poderia ser formulado, né? Poderia dar origem a conceitos, porque a natureza seria imutável. Ela não muda. O que os sentidos percebem vão ser sempre aquilo. Gente, aqui na apostila tem um exemplo assim muito show de bola que eu vou passar para vocês. Como eu sei que provavelmente vocês não vão assistir, não vão ler a apostila, apesar de terem que entregar os exercícios do módulo 12 para mim, vão fazer aquela velha prática de um faz e todo mundo copia, eu pego as respostas idênticas. Então, assim, essa vai ser a primeira atividade bimestral, né? No bimestre serão duas. A primeira atividade bimestral do segundo bimestre para o primeiro ano médio. Fazer os exercícios do módulo 12 e entregar para mim. E eu vou corrigir, gente. Vou corrigir mesmo. Tá? Até agora eu não pedi nada, não precisa entregar aquele monte de atividade que vocês estavam entregando, exercício de todos os módulos, porém, este do módulo 12 são 6 exercícios, eu preciso que vocês façam, certifiquem-se que está ok, porque isso valerá a nota de vocês de filosofia do segundo bimestre. Muito bem, gente, essas duas ideias são acho que é o principal paradoxo pré-socrático, né? O movimento e a imutabilidade, a ausência do movimento. Heráclito, movimento, e Parmênides, ausência de movimento. Portanto, segundo Parmênides, os conceitos poderiam ser gerados, o conhecimento poderia ser gerado, porque a natureza estaria parada. E segundo Heráclito, nenhum tipo de conhecimento seria sólido o suficiente para ser gerado a partir dos sentidos, porque a natureza estaria em constante movimento. Aí, gente, vem Sócrates e desenvolve a filosofia antropológica, se preocupando com o ser humano, com os pensamentos do ser humano em relação à democracia, toda aquela dinâmica socrática, né, que a gente sabe, toda aquela dinâmica que envolvia o ser humano e as suas interações com a sociedade, com os outros seres humanos, certo? Aí vem Platão, aluno de Sócrates, que escreveu tudo o que o Sócrates falou, porém Platão precisou dar um fim nessa dualidade, nessa dicotomia, nesse paradoxo inicial. Ele se sentiu na obrigação, mesmo tendo sido um aluno de Sócrates, Platão se sentiu na obrigação de dar um fim a esse paradoxo primordial da filosofia pré-socrática, que era o movimento e a ausência total de movimento. Aí o Platão surge com a teoria das ideias. Gente, esse conceito é extremamente importante, certo? O Platão, ele afirmava que a natureza, a aparência, sofreria realmente os movimentos descritos por Heráclito e, portanto, os conceitos e os conhecimentos derivados desse movimento, das aparências da natureza, a aparência muda, né? Como a gente. Eu, por exemplo, envelheci, fiquei com cabelo branco e tal, né? Já fui novinho igual vocês. Então, existe uma mudança. Agora, a ideia, o mundo inteligível, ao contrário desse mundo sensível que sofre mudanças, que acaba por apodrecer, por finalizar, o mundo das ideias, a ideia de um homem não muda. Só que esse conceito, ele só pode ser concebido pela racionalidade. Então, haveriam dois tipos de percepção. Lembra de quando eu falei a respeito do mito da caverna, gente? A ideia que as pessoas faziam com aquela sombra, com aquele fogo, e o que realmente era. O mito da caverna é justamente para explicar essa teoria platônica do mundo sensível
que a gente percebe que acaba por estragar, né? Uma plantinha nasce, vive e depois ela morre. Assim como os seres, né? O cachorrinho, o homem, o gatinho, o leão, o elefante, todo mundo. O tempo de vida é diferente, mas tudo na natureza, né? A grama nasce, vive, depois de um tempo morre, as árvores, mesma coisa. As pedras a gente não percebe porque elas demoram muito tempo, mas a pedra vai se desgastando, né? Vai diminuindo, ela vai virando pó, levado pela água, e acaba sumindo também daquele lugar. Onde havia um pedregulho gigante que ninguém conseguia remover, depois de muitos e muitos anos, não tem mais pedra gigante, tem uma pedra menor. Percebe, gente? Tudo sofre erosão, tudo sofre corrosão, tudo é absorvido pela terra novamente. Então, essa é a base do mundo sensível de Sócrates. As coisas estão em mudança realmente. O mundo sensível oferece conceitos falsos, como as imagens do mito da caverna. Não são daquele jeito. Aquilo é teatrinho de fantoche. É teatrinho de luz, né? Aquele que os nossos, não vocês, né? Mas os meus avós faziam pra gente de noite para brincar. Aquilo é ilusão. O mundo sensível, o mundo que nós conseguimos perceber com os sentidos, é ilusório. Ele não pode ser... Na verdade, gente, é um negócio assim muito louco, porque esse mundo sensível é chamado de realidade. Então a realidade, ela é mutável. Ela não pode servir, olha só, a realidade não pode servir para que nós para que nós demos origem a conceitos, a verdades. Percebe? Já o mundo inteligível, que é aquele mundo que o Sócrates aponta para cima, porque é um mundo que só a ideia, só o pensamento humano é capaz de conceber, esse mundo é estático, sem movimento. Aí a gente vai de encontro à ideia de Parmênides. Então, tinha essa dicotomia, tinha esse paradoxo pré-socrático primordial na natureza, né, na cosmologia, e o Platão, que apesar de ser um seguidor de Sócrates, apesar de ter sido um aluno de Sócrates da escola antropológica, deu fim a esse conflito de ideias. A natureza está em completo movimento, a gente não pode formar conceitos, ideias, resumindo, conhecimento, ou a natureza está completamente parada e nós conseguimos. Existem as duas coisas, segundo Sócrates. O mundo que nós sentimos, o mundo que nós percebemos com os nossos sentidos e o mundo que nós imaginamos, que é o mundo inteligível. Inteligível vem de ideias. Gente, na apostila tem um exemplo que eu acredito que é assim sensacional. Esse exemplo eu na faculdade eu já tinha visto e agora aqui tá reproduzido para vocês, tá? Nós vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. Vamos imaginar, todos nós, vocês que estão assistindo, uma árvore, né? Uma árvore. Essa árvore que nós imaginamos não muda, ela é sempre a mesma, certo? Então ela é inteligível, ela é uma ideia de árvore. Agora a gente sai na natureza, no campo, sei lá, em qualquer lugar, e a gente vê uma árvore. Daqui a uns 2 meses, a gente vai lá e olha essa árvore, essa mesma árvore, ela vai estar diferente, gente. Porque a aparência dos conceitos, dos pensamentos que nós tivemos, ela muda. A natureza muda as aparências. A gente pode reparar numa árvore, na mesma árvore, entre as estações, né? Agora no verão, no fim de 24 para 25, elas estavam verdes, chovia e as que dão fruto davam frutos e aquela maravilha na natureza.
Esta mesma árvore agora que está chegando frio, se você olhar, ela está peladinha, as folhas vão estar caindo, já não tem mais aquele monte de fruto, enfim. Né? A natureza muda. E é o que a gente consegue captar com os sentidos, né? Com os sentidos físicos. Por isso que chama mundo sensível. Aquilo que nós criamos, o conceito de árvore, a ideia de árvore, aquilo não muda. Se você fechar os olhinhos, é a mesma árvore que você pensou há 2 minutos atrás na aula, é a árvore que você está pensando agora. Ela não muda. Então, o mundo sensível é mutável e engana. Né? Ele transmite conceitos ilusórios. Lembra do mito da caverna? O pessoal sentado, aí os caras, né? Supostamente alguém, mostrando imagens geradas por sombras, né? Daquele fogo que existiria na caverna. E as pessoas que estão dentro da caverna tendo uma ideia do mundo através dessas imagens. Aquele cara que fugiu, lembra quando eu contei para vocês? Aquele cara que saiu Ah, não, acho que vocês não. Vocês vieram do nono, vocês nunca tiveram isso. Um dos caras da caverna teria saído da caverna, teria escapado das correntes. E aí ele saiu da caverna. Pronto. Ele conheceu o mundo real. Viu quem eram as pessoas passando, viu os animais, que para eles, enquanto estavam dentro da caverna, eram pequenininhos, que eram sombra. Lá fora da caverna ele viu no tamanho normal os animais, as árvores, as pedras. Percebe? O mundo sensível é ilusório. Não pode gerar um conhecimento. Você não pode ter um conhecimento de um cachorro de quando ele é bebê. Você não pode ficar com isso na cabeça. Porque ele não vai ficar bebê para sempre. Ele não vai ficar um cachorrinho fofinho, pequenininho. Ele vai crescer, vai comer a casa inteira, vai fazer, né, aquela zona que faz cachorro grande. Então, assim, esses conceitos gerados pela sua percepção, pelos seus sentidos, eles são ilusórios, são ilusão. Apesar de virem da realidade, mas é a realidade sensível, gente. Agora, a realidade inteligível das ideias, as ideias que o homem concebe, aí sim elas não mudam. A ideia de cachorro vai ser sempre a mesma ideia de cachorro. Quando você fala cachorro filhote, aí a ideia vai para um cachorrinho bonitinho, fofinho, que faz brincadeirinha, a gente racha o bico. Quando você fala cachorrão, aí a ideia vai para aquele cachorro que quebra tudo em casa e dá aquele trabalhão. Percebe? Então as ideias, elas podem gerar conhecimento. A racionalidade vai absorver as ideias e vai escrever os conceitos na tua cabeça, na tua razão, na tua personalidade. Você vai ter esse conhecimento. Enquanto o mundo sensível, aquele que a gente vê, é ilusão, é uma aparência da natureza. É uma aparência momentânea. Gente, esse é o resumo da teoria socrática. Acho que eu falei umas 500 vezes a mesma coisa, porque isso é muito importante. O mundo sensível, lembrem do professor batendo nos olhos e no ouvido, e o mundo inteligível. Os olhos, quando vem uma árvore, você não pode registrar aquilo como conhecimento, porque aquela árvore vai mudar aquilo que você viu. Aquele passarinho que você ouve, ele vai morrer. Você não vai mais ouvir aquele passarinho. Agora, a ideia de uma árvore, ela vai ser sempre a mesma. A captação inteligível das ideias relacionada ao cosmos, esse vai ser sempre o mesmo. Então, assim, quando você pensar num pássaro, não naquele passarinho, aquela imagem, um passarinho realmente vivo na natureza, coisa e tal, cantando, mas quando você pensar no passarinho, você talvez não... Esse passarinho do teu pensamento, ele não envelhece. Ele canta sempre, enfim.
aquela árvore do teu pensamento não joga as folhas, não perde as folhas no outono, no inverno. Ela vai estar sempre daquele jeito. Essa é a grande diferença, gente. Mundo sensível, ilusão, e mundo inteligível, das ideias, da inteligência. O mundo é resultado de uma racionalidade, de uma aplicação da razão em cima dos conceitos, em cima do conhecimento. Ok? Gente, eu espero muito que vocês tenham compreendido essa grande diferença e essa ideia platônica, certo? Quem tiver alguma dúvida, agora tem um chat na plataforma Kadesk, vocês podem me mandar alguma pergunta, falar, professor, essa ideia tua é muito louca, não é minha, é a ideia-chave da filosofia. Por isso que eu pedi os exercícios do capítulo 12, certo? Porque vocês vão lembrar disso para sempre, né? A filosofia platônica, ok? A base do pensamento platônico, como diz o título do capítulo 12, resumindo muito bem. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos a todos.